tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um dos livros mais estratégicos que eu li nos últimos tempos. E eu estou falando sobre o intrigante Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Gente, só pela capa vocês já imaginam o que vem por aí, não é? Vem comigo! E esse livro, gente, ele foi uma indicação do meu mentor, o Érico Rocha, que é um dos maiores especialistas em marketing digital no Brasil. Você já pensou em ganhar mais e trabalhar menos? Pois esse é justamente o objetivo proposto pelo escritor, empresário, investidor e palestrante norte-americano Timothy Ferriss. Se seu sonho é escapar da rotina, experimentar grandes viagens pelo mundo, ter uma renda mensal de 5 dígitos ou apenas viver mais, trabalhar menos, trabalhe 4 horas por semana, é o livro que você precisa. Lançado em 2007 nos Estados Unidos, Trabalhe 4 horas por semana é um best-seller que alcançou a primeira posição em um dos famosos jornais americanos, o The New York Times. O livro é bem denso, confesso que não consegui ler numa semana. Ele traz muitas dicas e muitos sites interessantes que vale a pena conferir. Então, gente, eu diria que o livro é muito mais que uma narração. Ele é um guia para um novo estilo de vida. E ele te leva, sabe, ele te envolve. Ele traz principalmente a história dos novos ricos, como que eles vivem. Ele é um guia super estratégico, ele te convida a repensar sobre inúmeras áreas da vida. Principalmente como você utilizar o tempo e a tecnologia a nosso favor. Em síntese, o livro ele apresenta linguagem simples com inúmeros cases. Ele também propõe uma série de dicas e ensinamentos de como você trabalhar menos e render muito mais. Para isso, o Tim Ferriss ele levanta vários elementos como um processo de automatização do trabalho com ferramentas que pode potencializar a nossa produtividade. Tim Ferriss ele também vai defender a ideia de como você pode colher os frutos de uma vida de trabalho duro sem ter que esperar chegar ao final dela. E aqui, gente, ele traz um conceito muito interessante, muito simples, que é o que ele chama de mini aposentadorias. Segundo ele, alguns tiram proveito da moeda do século XXI, que são o tempo e a mobilidade. E é justamente por isso que os chamados novos ricos conseguem usufruir de um padrão de vida altíssimo, com muito mais tempo livre e gastando muito pouco. Como eles conseguem tal proeza? Bem, gente, te conta que na época sua empresa estava em franco crescimento, ele ganhava aproximadamente $70 mil por mês e estava profundamente infeliz e aprisionado. É como se ele tivesse tornado uma espécie de workaholic. Ele chegava a trabalhar mais de 15 horas por dia. Te conta que de repente ele começa a fazer profundas reflexões, se questionar, buscando estratégias de como escapar da prisão que ele mesmo havia construído. Foi aí que ele compra uma passagem para a Europa e prepara uma bagagem física e psicológica totalmente minimalista. Tim confidencia que todos os medos que ele imaginou dar errado não aconteceram e que, para sua surpresa, seus negócios prosperaram como nunca. Foi aí que ele percebeu que a maior parte das coisas não é tão séria quanto a gente as faz parecer. Muitas vezes é o medo, as crenças e a insegurança que provoca a inação. Normalmente o que mais tememos fazer é justamente o que precisamos fazer. Sabe aquele telefonema? Sabe aquela conversa? O que quer que seja, é o medo dos resultados desconhecido que evita que façamos o que precisamos fazer. O autor nos orienta que após definir o pior cenário possível, aceite-o e entre em ação. Para Tim Ferriss, o segredo está nos seus objetivos, nas prioridades e na filosofia de vida. Ainda segundo o autor, os ricos conseguem a tão sonhada independência eliminando tarefas desnecessárias, automatizando rotinas manuais e delegando o que não pode ser eliminado nem automatizado. Para isso, o autor criou uma estrutura bem interessante, baseada em 4 passos, que é definida pelo acrônimo DAO. Onde o processo inicia-se, número 1, na definição. Defina o que é importante para você. Número 2, eliminação. Eliminar tarefas improdutivas e aprender a delegar. Número 3, automação. É a parte de você terceirizar a sua vida, automatizando a maioria das tarefas rotineiras. Número 4, delegação.
que é o ato de você desaparecer. É o que ele fala também de construir as mini aposentadorias, de você usufruir verdadeiramente do estilo de vida que você deseja. No primeiro capítulo, o autor explica a sua proposta de como e por que trabalhar 4 horas por semana. Já no segundo capítulo, o autor oferece a sua própria experiência pessoal e a sua trajetória profissional para contextualizar e explicar como abandonou a vida de workaholic, que são os viciados em trabalho, cortando todas as coisas que era desnecessária em sua vida, para viver a vida que sempre desejou. Assim como foi o processo que ele passou a ganhar $40 mil por mês, trabalhando apenas 4 horas por semana. No capítulo 3, ele fala sobre o processo de eliminação. E aqui ele sugere a dieta pobre em informação. O autor explica como informações demais pode ser algo completamente inútil. Mostra o exemplo das redes sociais, que se você não souber usar de forma inteligente, pode tomar o seu tempo de forma desnecessária. Nesse ponto, Tim Ferriss explica a arte da recusa. Como é importante dizer não. Dizer não te trará muito mais produtividade e você terá muito mais tempo livre. Aqui, o autor também defende o princípio de Pareto, ou a lei 80-20. Segundo o princípio de Pareto, 80% das consequências advém de 20% das causas. Logo, 80% dos seus resultados consistem em 20% das suas ações. Ele também vai trazer o conceito da lei de Paxson. A lei de Paxson diz que uma tarefa se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Mas, Adriana, como que é isso? Me explica melhor. Bem, gente, o conceito da lei de Paxson diz que se você tiver uma tarefa que demoraria em média 30 minutos para fazer, mas o seu prazo é de 1 dia, você provavelmente concluirá em 1 dia. Se você tiver uma reunião que poderia ser feita em 10 minutos e você aloca 1 hora, sem sombra de dúvida, 1 hora será gasta. E isso se aplica a qualquer tarefa, em maior ou menor grau de importância. Isso significa que quando você tem menos tempo para concluir uma atividade, você tende a ser muito mais prático e objetivo. E você não se envolve em distrações, ou seja, você foca em terminar a tarefa no tempo que lhe resta. Já quando o prazo é maior que o tempo que você pode concluir, você sabe que pode ser feito em pouco tempo, você provavelmente deixará para fazer nas últimas horas do prazo. Ou seja, quanto mais urgência em entregar uma tarefa, mais foco você terá em realizá-la. Nesse ponto, o autor explica que nós não precisamos passar 8 horas no trabalho e que, se bem planejado e otimizando o tempo, poderemos concluir o que precisa ser feito em um prazo muito menor possível, o que, de certo modo, abala os padrões do mercado tradicional de trabalho, que diz que um funcionário precisa cumprir as exatas 8 horas diárias de trabalho para realizar o seu trabalho. E durante o livro, ele sugere inúmeros conceitos para melhor otimização do tempo, seja através de assistentes virtuais, ou rotinas predefinidas, ou aprendendo a dizer não, ou ainda fazendo coisas que não precisem de sua presença. Já no capítulo 4, ele traz o processo de automação. E aqui, ele faz inúmeras comparações entre o mercado norte-americano em relação ao mercado da Índia. A dica principal de Ferriss é que você automatize tudo o que for possível, encontre uma fonte de renda que não demande tanto tempo. Ele alerta para o fato de você estar assoberbado é normalmente tão improdutivo como se você estivesse sem fazer nada. Quer ser seletivo e aprender a fazer menos coisa é o caminho da produtividade. Para isso, concentre-se no pouco que é importante e ignore o resto. Ele também vai defender que você deve construir um sistema para substituir você e que esse é o caminho mais simples para ter uma vida mais eficaz e sobrar tempo para você fazer o que realmente deseja. E por fim, ele justifica que nunca automatize o que pode ser eliminado e que nunca delegue algo que pode ser automatizado ou dinamizado. E no capítulo 5 ele fala sobre liberação. E nesse ponto é basicamente como você terceirizar a sua vida. E aqui ele traz inúmeras dicas de como você pode fazer para desaparecer do trabalho e ter muito mais tempo livre. Ele também vai trazer inúmeros exemplos provocativos para nos fazer refletir por que não viver a vida dos seus sonhos hoje? Por que deixar para viver os melhores dias da sua vida após você se aposentar? Por isso, ele traz inúmeros questionamentos sobre os padrões definidos pela sociedade. Até que ponto isso te faz feliz?
E por fim, trabalhe 4 horas por semana te fará refletir sobre as circunstâncias de que nem sempre o fato de você estar ocupado o dia todo é sinal de que você esteja sendo produtivo. E que se você terceirizar o máximo possível das suas atividades diárias, você terá muito mais tempo livre para fazer o que realmente te interessa. Assim, eu diria que esse livro é um guia para um novo estilo de vida. É praticamente a Bíblia para um nômade digital. E com esses exemplos e ferramentas, mostra uma forma de você viver e trabalhar em qualquer lugar no mundo, usando para isso apenas os processos de automatização e uma boa conexão com a internet. Gente, o livro ele divide opiniões, já que não são todos os trabalhos que podem ser automatizados e que muitas das ferramentas do livro se aplica apenas aos Estados Unidos. Ou seja, é mais um guia americano, mas que pode ser extraído muitos conceitos inteligentes para aplicar no nosso dia a dia. E para a gente concluir esse livro e esse vídeo, a maior lição que ele trouxe para a minha vida é que para ter sucesso no mundo dos negócios, não é preciso deixar a vida pessoal. Aliás, é bem provável que uma coisa esteja ligada à outra, com mais frequência do que pensamos, que para tomar as decisões mais importantes, nunca temos a certeza de que é a hora certa. As estrelas nunca estarão suficientemente alinhadas e que os semáforos da vida nunca estarão todos no verde ao mesmo tempo. O universo não irá conspirar contra, mas também ele não vai sair do seu fluxo normal para nos proporcionar as condições perfeitas, mais assertivas possível. Assim, gente, as condições somos nós que devemos trilhar para nós mesmos. E que muitas vezes as coisas que mais tememos fazer é justamente o que precisa ser feito. Pense nisso. Bem, gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo assim como eu curti fazer ele para você. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou estar interagindo com você. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo para vocês. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!